E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sei que vocês estão loucos para dar uma descansadinha, então essa acaba sendo a nossa última aula antes da gente entrar de férias, antes da gente ter um tempinho de descanso, tá? Então vamos aproveitar esse momento para a gente poder dar uma boa relaxada, né? Não sei o que aconteceu aqui com a minha imagem. Deixa eu arrumar aqui. Não mudou nada. Mas enfim. Pessoal, hoje a gente vai falar de mais um grupo de seres vivos, mais um grupo de vertebrados que a gente está estudando. E a gente vai deixar para falar dos mamíferos quando a gente voltar das férias, depois, para a gente poder já linkar os mamíferos com a parte do corpo humano, que a gente começa a ver, tá? Pessoal, as aves são um grupo extremamente importante, um grupo assim, ó, fantástico. Aqui a gente tem algumas imagens de aves e cabe sempre algumas curiosidades. Por exemplo, a gente fala passarinho. Será que isso aqui é passarinho? Não. A única coisa que realmente é passarinho são estes aqui, ó, aqui em cima. Porque os pássaros, eles são nada mais nada menos que uma ordem. A ordem Passeriformes, tá? Então, por isso que a gente não chama todo mundo de Passeriformes, tá bom? E aves e répteis, eles têm uma relação muito grande. A gente tem que ter noção disso, a gente não pode deixar isso passar batido. Por quê? Na real, quando eu falo de aves, por exemplo, minha aula de aves, pessoal, hoje nós vamos falar do grupo das aves. Aves são um grupo parafilético. Quando eu falo, pessoal, hoje a gente vai ter uma aula de répteis. Répteis também é um grupo parafilético, ok? Por quê? Porque aves e répteis, eles estão dentro do mesmo grupo. Eles descendem do mesmo ancestral. Então, aves e répteis são um grupo monofilético, juntos. Mas aí, quando há um tempo atrás não se sabia isso, foi separado, aí depois, pô, é mó complicado para você arrumar isso, passar para o ensino médio, tanto, por exemplo, se alguém aqui for fazer algum curso de biologia, vai aprender totalmente diferente, vai aprender grupos separados, vai aprender os agrupamentos entre os vertebrados são outros, mas para o ensino médio a gente ainda acaba utilizando isso. A gente acaba seguindo aves aqui é um grupo, répteis aqui é outro grupo, tá bom? E as aves elas têm um parentesco bem mais próximo ainda, se a gente for reparar, com os crocodilianos, pessoal. São os crocodilos. Então, se a gente parar e pensar, os crocodilos já são répteis que possuem um coração com 4 câmaras, tá? E muitas vezes vocês já podem ter ouvido falar assim, os crocodilos viveram lá na época dos dinossauros. E realmente, os crocodilos, eles são muito antigos, muito antigos. Eles coexistiram com os dinossauros. Mas aí tem uma galera que fala assim, crocodilo é um dinossauro vivente, um dinossauro que vive hoje em dia, um dinossauro do presente. E aí mora um erro. Aí mora um erro muito grande. Por quê? Porque os dinossauros, eles não eram répteis. Os dinossauros, eles não tinham um parentesco com os répteis. A gente acaba imaginando isso às vezes por assistir Jurassic Park, Jurassic World. Aí você vê um lagartão gigante querendo comer todo mundo. Mas na real, pessoal, os dinossauros, eles vão ter um parentesco muito próximo, eles vão formar um grupo monofilético com as aves. Então, gente, o dinossauro está mais para uma galinha do que para um lagarto, tá? E é importante que a gente tenha isso na nossa cabeça. Tanto que, por exemplo, se eu falar assim, as galinhas são os dinossauros atuais. Meu, eu não estou errado. Em nenhum momento eu estou errado em falar isso, tá? Mas a gente acaba não utilizando essa designação, tá? Mas falar assim, tô 100% errado? Não, não tô. E quais características dos répteis vão estar acompanhando as aves? Por exemplo, um epiderme com muita queratina. A gente tem que lembrar o quê?
Uma epiderme com muita queratina gera o quê? Gera que esse animal não tem perda de água. Ele não fica perdendo água por transpiração à toa. Então ele consegue reter mais água dentro do corpo dele. Qual que é o lado bom? Independência da água. A ave pode sair voando por aí, dando altos rolês. Vão ter uma respiração exclusivamente pulmonar. Exclusivamente pulmonar, você não vai ver a ave respirando por bico, respirando por pena, não. A respiração da ave é somente pelo pulmão. Um coração com 4 cavidades. Como eu disse, ela pega isso, acaba adquirindo isso dos crocodilianos, que possuem um coração já tetracavitário. E vão excretar também ácido úrico, tá? Aves e répteis, eles vão seguir muito a linha do ácido úrico, muito para economizar água, mas a gente pensar, pô, a ave voa, a ave com um pinguim. A gente pensar, ou sei lá, uma gaivota, aves que vivem próximas da água, excretam ainda ácido úrico. Por quê? Se são algumas aves que já têm uma maior disponibilidade de água, elas vão excretar ácido úrico, galera, pelo motivo de é uma excreta muito pouco tóxica. De todos os tipos de excretas, é o menos tóxico. Então, para um ovo, para essas excretas ficar sendo acumulada ali no ovo, é uma vantagem, tá? São aves, são animais que botam ovos. O esqueleto desses animais é importantíssimo a gente ter uma noção. Por quê? Porque eles têm que ter ossos leves. Porque, gente, imagina aí, eu vou deixar você tentar pensar sozinho, o motivo de uma ave necessitar ter ossos leves. Meu, a ave voa. E a ave ela precisa ter adaptações para o voo. E ossos leves são uma delas. As aves possuem ossos que a gente chama de pneumáticos. Esses ossos pneumáticos são ossos que têm ar dentro, têm espacinhos ocos. Então, acaba diminuindo toda a densidade óssea, por consequência, acaba diminuindo a densidade corporal do animal. Então, ajuda muito que esse animal consiga voar. E nas aves, os membros superiores serão modificados em asas. Aves voam, a gente já sabe, não todas, a maioria. E serão animais bípedes. Você sempre vê as aves apoiadas em apenas 2 membros. Então, por isso, nós consideramos elas bípedes. Tá? Diferente, e todas as aves, então, todo o grupo das aves são bípedes. Diferente quando a gente pensa em mamíferos, que os únicos bípedes somos nós, os seres humanos. E os membros posteriores, que são onde os que a ave usa para se apoiar, vão ter uma série de adaptações de acordo com o estilo de vida do animal. Mas que fique claro, o animal leva esse estilo de vida por ter determinada adaptação, tá? Ele não tem adaptação para levar o estilo de vida. Sempre vamos pensar na dualidade. Lamarck e Darwin, tá? A gente tem que se basear sempre em Darwin. Então Darwin fala o quê? Ah, essas aves aqui desenvolveram aleatoriamente e ao acaso esse tipo de membros. O que ela pode fazer com esses membros? Ah, uma ave que tem um membro assim, tipo um pato, consegue nadar muito bem. Então esse animal acaba conquistando facilmente esse ambiente. Ou que um gavião, que é uma ave de rapina, não consegue conquistar por ter esse tipo de membros, tá bom? Então, os animais eles acabam utilizando o que eles têm, tá? Eles não desenvolvem algo por conta do ambiente que eles vivem. Isso é muito importante a gente ter na cabeça. Porque, gente, a coisa mais fácil é a gente dar uma variada no nosso pensamento para a gente ver, a gente saiu de Darwin, a gente está em Lamarck. Se você está em Lamarck, você está errado. Então, temos que tomar cuidado, tá? Sempre muita atenção. São animais de sangue quente, as aves. Ah, Rodolfo, você falou que eu não posso falar que o animal tem sangue frio. Sangue quente eu posso? Pode. Por que você não pode falar que o animal tem sangue frio, mas você pode falar que o animal tem sangue quente? Eu. Não, vou pensando. Vamos deixar mamífero para lá. Uma ave. Uma ave, ela mantém a temperatura corporal dela, ou seja, ela é homeotérmica. Então, a ave, não sei de cabeça, de coração a temperatura de uma ave,
Mas a ave tem aquela temperatura o dia inteiro. Acorda com aquela temperatura, passa o dia com aquela temperatura, dorme com aquela temperatura, acorda de novo com aquela temperatura. E, gente, aquele sangue ele está quente. Está sempre quente. Então eu posso falar, a ave tem sangue quente. Por quê? Porque o sangue dela sempre está quente. Diferente de uma cobra, por exemplo, que se ela está num local onde está frio, o sangue dela vai estar frio. Se ela está num lugar onde está quente, o sangue dela vai estar quente. Então, como que eu posso falar que uma cobra tem o sangue frio se em determinados momentos o sangue dela está quente? E aí? Então, por isso que a gente pode falar que animais que mantêm a temperatura corporal têm o sangue quente, tá? Porque o sangue deles sempre está quente, mesmo se eles estiverem em um lugar frio. E aí a gente tem que pensar, pô, por que que surge nas aves, a gente vai ver que também é acompanhado nos mamíferos isso. Por que que agora os animais conseguem manter a sua temperatura corporal? O que está acontecendo de diferente? O que está acontecendo de novo? Gente, a gente tem que entender uma coisa. Onde que surge o calor? Quando que nosso corpo produz calor? Nosso corpo produz calor lá no metabolismo celular. No momento que a gente produz ATP, é produzido também calor. Então, gente, ó, essa semana, postei ontem a aula que eu estou falando disso. Então, a hora que você vê lá que está girando, está acontecendo a fosforilação oxidativa, gente, ali, além de estar gerando ATP, está gerando calor. Então, esse calor é utilizado para manter nossa temperatura constante. E, gente, vamos pensar assim, para eu ter uma respiração celular eficiente, eu preciso do quê? Preciso de uma ótima oxigenação do tecido. Eu preciso que o tecido esteja extremamente oxigenado, porque a gente viu na aula de bioenergética, para ter bastante energia, eu preciso de oxigênio e glicose. Então, é necessário que o tecido seja muito bem oxigenado. Para que o tecido seja muito bem oxigenado, eu não posso ter o quê? Eu não posso ter mistura de sangue arterial com sangue venoso. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Como eu tinha dito no primeiro slide, esses animais eles vão ter uma respiração exclusivamente pulmonar. Então eles vão utilizar principalmente o pulmão para a respiração. E os pulmões destes animais serão ligados a sacos aéreos. Saca só essa imagenzinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Olha aqui a pomba. Aqui são os pulmões da pomba. E esses pulmões são ligados a alguns saquinhos, como se fossem umas bexigas dentro do corpo desse animal. Quando este animal respira, quando o ar entra no corpo dele, infla todos estes sacos aéreos. E aí, o que acontece? Inflou, pessoal, diminui mais ainda a densidade corporal dele. Então, se a densidade corporal desse animal diminuiu, cara, sucesso, perfeito. Esse animal tem uma facilidade ainda maior para conseguir voar, tá? E outros pontos. A gente está falando de animais que são animais homeotérmicos. Animais homeotérmicos, pessoal, eles são animais que mantêm a temperatura corporal porque tem uma alta produção de calor durante a respiração celular. E quando está muito quente? E quando a produção de calor excede, se a temperatura do animal começar a subir, o que vai acontecer? Ele começa a suar para baixar a temperatura. Pô, suar, o suor, ótimo. Não. Por quê? Porque a ave não possui glândula sudorípara. A ave não sua. Você nunca vai ver uma pomba com calor suando. Então, como que esses animais fazem para conseguir regular sua temperatura corporal? Eliminar o seu excesso de calor pelos sacos aéreos. O excesso de calor é concentrado aqui nos sacos aéreos. Quando entra um ar frio, com uma temperatura menor vindo do ambiente, os sacos aéreos trocam o calor com o ar. Trocar o calor com o ar
Abaixo, diminui a temperatura dos sacos aéreos, por consequência, acaba diminuindo toda a temperatura corporal do animal. Tá bom? Então é importante a gente saber disso. Deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus, um momento, pessoal, um momento. Travou tudo. Tá, voltei. E saca só, vamos ver como que acontece, mais ou menos, a respiração. Esse animal vem, respira, o ar passa aqui, ó, entra pela traqueia. Se a gente for ver bem assim, especificamente, esse animal ele não possui um pulmão. Ele vai possuir os parabronquíolos. Então, ó, todas essas ruinhas aqui, ó, essa gradinha que a gente tem aqui nessa região, serão os parabronquíolos. De um lado eu tenho os sacos aéreos anteriores, do outro lado os sacos aéreos posteriores. O ar entra, passa pelos parabronquíolos e vai para os sacos aéreos. Dos sacos aéreos, ele passa de volta nos parabronquíolos e sai do corpo do animal. Por que é importante a gente entender isso? Porque diferente de um pulmão, por exemplo, ó, eu vou respirar. O ar está aqui dentro do meu pulmão. Enquanto o ar está dentro do meu pulmão, não vou enganar ninguém. Enquanto o ar está dentro do meu pulmão, o que está acontecendo? Está fazendo troca gasosa, está pegando oxigênio e soltando gás carbônico. Aqui, pessoal, o ar ele se acumula e ele fica retido nos sacos aéreos. Sacos aéreos não fazem trocas gasosas. Onde que acontecem as trocas gasosas? Aqui nos parabronquíolos, tá bom? Gente, então atenção, não tem troca gasosa nos sacos aéreos. Troca gasosa é nos parabronquíolos. E aí? Então pensem comigo. O ar entrou. Acompanha a setinha. O ar entrou. Tá vendo aqui? Ó, traqueia, brônquio. Chegou no parabronquíolo, ó. Troca gasosa, troca gasosa, troca gasosa, troca gasosa. Parou. A troca gasosa veio aqui para os sacos aéreos. Agora esse ar vai sair. Troca gasosa, troca gasosa, troca gasosa e vai embora, tá? Então, neste caminho que o ar vai e volta, passa pelos parabronquíolos, é o momento onde acontece a troca gasosa, tá bom? E é importante vocês terem uma noção disso. Eles não vão ter um pulmão como se fosse um saquinho igual o nosso, que enche, que infla. Eles vão ter os sacos aéreos deles, mas os sacos aéreos não fazem as trocas gasosas, beleza? E as aves elas vão ter pele. De qual maneira vai ser o tegumento deles? A gente vai dividir a pele desses animais em epiderme, derme e hipoderme. Epiderme, camada mais externa. Derme, camada do meio. Hipoderme, camada mais interna da pele. Vamos começar pela epiderme. Está meio fora de ordem aí, mas vamos começar pela epiderme. A epiderme, pessoal, das aves é extremamente queratinizada. O que quer dizer que é muito queratinizada? Tem bastante queratina. Se é muito queratinizada, ela vai ser muito impermeável. Muito impermeável, esse animal não perde água. Sucesso, sucesso, sucesso. Acaba sendo muito seca também, tá bom? E a gente vai ter alguns anexos da epiderme. Como o quê? Como bicos, como as penas, as garras, tá? Na derme é onde existem os vasos sanguíneos. Então, não tem vaso sanguíneo na epiderme das aves. Não tem. Então, como que chega nutrientes para as células da epiderme? Os nutrientes eles chegam todos por meio de difusão, da derme até a epiderme, tá bom? Então, nutrição é função ali da derme. Aí embaixo eu tenho a hipoderme, que é onde eu vou ter uma camada muito grande de células adiposas. Célula adiposa, pessoal, é célula de gordura, tá?
Por que uma ave precisa de célula de gordura? Pô, a ave está lá, migrando. Um pinguim. Pô, essa ave precisa ter uma roupinha, precisa ter um cobertorzinho. Ela não tem. Então o que ela vai ter? Vai ter essa camada de gordura que vai atuar como um isolante térmico, tá? Então, vai manter os órgãos internos deste animal aquecidos. Outro, gordura é importante para ter reserva de energia. Vamos pensar nas aves que migram, voam por uma cota, cara, uma cota. Eles precisam ter uma gordura para queimar como reserva. E também flutuar no meio aquático. Olha o pato aí. Como vocês acham que o pato nada? Fica flutuando lá, batendo as patas dele. As aves possuem uma glândula que se chama glândula uropigiana. Essa glândula uropigiana, pessoal, é uma glândula que ele produz uma secreção oleosa. Essa secreção oleosa funciona como e para quê? Para impermeabilizar as penas do animal. Então, vocês já devem saber essa altura da vida de vocês. Água e óleo não se misturam. Então, quando este animal impermeabiliza as penas dele com essa secreção oleosa, ele consegue entrar rapidamente na água e não molhar suas penas. Então, aves de rapina que afundam na água e sai com peixe na boca. Elas conseguem fazer isso por quê? Elas conseguem fazer isso porque quando elas entram na água, elas estão lotadas dessa secreção oleosa nas penas e a água não entra em contato direto com a pena. Então esse animal consegue sair com as penas secas. Vocês já devem ter visto alguma vez uma ave, parece que ela dá uma cutucada lá na bunda, passa no resto do corpo. Uma cutucada na bunda, vai passando o bico no resto do corpo. Parece que ela está se limpando. E na real, que ela está cutucando essa glândula e passando a secreção pelo corpo inteiro, por todas as penas. E para que serve pena, gente? Por que uma ave tem pena? A ave tem pena por alguns motivos. As penas, dinossauros já possuíam penas, tá, pessoal? Então, os dinossauros não voavam, pelo menos não todos. A grande maioria não voava. Mas se as penas surgiram antes do voo, a gente tem que pensar para que as penas podem servir. As penas têm uma função de manter a temperatura corporal também do animal, tá? Ajuda ali a esquentar o corpinho dele e ele perder menos calor ali para o ambiente. Mas aí já que surgiram as penas de voo, as penas auxiliam muitos animais a voarem, as penas auxiliam muitos animais na camuflagem. Vai procurar um periquito verde lá na Amazônia para você ver se acha. Você não acha. Por quê? Porque ele é verde, e a Amazônia é verde. E também na atração sexual. O maior exemplo, talvez, de utilizar as penas para atração sexual é o caso do pavão. Meu, se você olhar uma pavoa, não sei se é pavoa, mas a fêmea do pavão, gente, parece uma galinha. Coisa feia, simplesinha, não que é feia, mas assim, a gente compara com o pavão macho, pô, é feio. Aí você vê o pavão macho, penas gigantescas, enormes. Então, por que ele tem toda aquela cauda com aquelas penas maravilhosas, tudo bonito? Atrair a fêmea sexualmente, tá? Mostrar, olha só, olha quanta energia que eu gastei aqui com essas penas, olha o tamanho da minha cauda, olha como minha cauda é grande, bonita. Eu sou um ótimo parceiro sexual para você. Olha como os meus genes são bons. É mais ou menos isso que o pavão macho está falando para a fêmea. Olha como os meus genes são ótimos. E ela vai fazer a escolha dela. Tá bom? As aves, pessoal, já deve ser do conhecimento de todo mundo. A ave não tem dente. Elas vão ter um bico, mas não dentes. E as aves, principalmente as que comem sementes, elas só engolem. Você vê uma galinha se alimentando, um pombo se alimentando, ele só pega e engole. Se a gente pensar num gavião, numa águia, antes de engolir eles vão destroçar o alimento, mas não vão mastigar o alimento de qualquer maneira, tá? As aves, pessoal, cadê minha setinha no mouse? Minha setinha no mouse sumiu. As aves, pessoal,
elas vão ter quando elas ingerem um alimento, esse alimento passa pelo esôfago e fica armazenado aqui no papo. No papo, pessoal, esse alimento ele vai saindo amolecido. Ele vai lá ficando molinho, 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 e vai amolecendo cada vez mais. Para quê? Esse animal engoliu uma semente inteira. Então ele tem que dar um jeito de destruir essa semente, de triturar essa semente. Para o quê? Para poder fazer a digestão e absorver os nutrientes dela. Então aqui no papo essa semente vai amolecendo, amolecendo. Aí passa pelo proventrículo e no proventrículo são jogadas as enzimas digestivas, tá? Então eu falo muito que o proventrículo está relacionado a uma digestão química nas aves. Aí cai tudo aqui no final, fica armazenado as enzimas jogadas pelo proventrículo e as sementes vindas do papo, fica tudo na moela. E o mais interessante é, na moela, pessoal, existe várias pedras. Se você reparar, galinha, pomba, eles estão sempre comendo umas pedrinhas. Por quê? Porque aí a moela começa a apertar e as pedras começam a triturar o alimento, triturar todas aquelas sementes que foram amolecidas antes no papo. Tá bom? Aí depois que tudo foi digerido, aqui quimicamente e mecanicamente, este alimento passa para o intestino, que vai receber secreção do fígado, vai receber secreção do pâncreas, continua a digestão e absorve tudo aqui no intestino delgado. Lembrando, aves não possuem ânus, aves possuem cloaca. Ok? E esses animais vão ter um sistema nervoso extremamente desenvolvido, pessoal. Principalmente o cérebro, e surge agora um cerebelo. O cerebelo faz o quê? O cerebelo dá como posso dizer? O cerebelo faz com que o animal tenha equilíbrio. E é fundamental o equilíbrio para uma ave. Imagina uma pomba voando sem desequilibrar, quando torta. Como que ela vai se nortear? Como ela vai conseguir fazer as coisas da vida dela? Pomba já não faz. A pomba não tem cerebelo, porque pomba é tudo desastrado. Mentira, pomba tem cerebelo, sim. E aí? Aí os olhos desses animais também serão muito desenvolvidos. Vão ter de novo aquela membrana nictante que a gente tinha nos répteis. Para quê? Para não entrar poeira no olho desse animal, para não dar problema. Imagina a ave voando, entra poeira, para de bater, limpa, cai, morre. E a audição das aves é muito desenvolvida. Tanto que a gente vê a gente conhece, as aves são conhecidas por cantar, por ter um canto muito legal. E aí? O que adianta as aves cantarem tanto? Porque elas cantam muito para reunir o bando, elas cantam muito para reprodução. Adianta elas cantarem tanto se elas não tiverem uma audição desenvolvida? Vai adiantar do quê? Então, o canto das aves está relacionado diretamente à audição delas. E como a gente já sabe, a gente vai chegando aqui na reprodução, a gente está acabando a nossa aulinha. As aves serão todas dioicas. Se é dioica, tem macho e fêmea, tá bom? Algumas vezes aves possuem um dimorfismo sexual. Por exemplo, o caso do pavão. O pavão a gente consegue bater o olho e falar, esse macho, esse é fêmea. Bom, isso é um dimorfismo sexual, é a diferença entre um macho e uma fêmea. Já algumas aves, por exemplo, se eu pegar dois canarinhos, eu não consigo saber qual é o macho e qual é a fêmea, eu preciso fazer um exame de sangue. E nas aves existirá uma fecundação interna. A gente tem que pensar. Gente, eu quero que entre uma coisa na cabeça de vocês. Para existir fecundação externa, este animal tem que estar na água. Para ter fecundação externa, o animal tem que estar na água, porque, gente, senão não vai. Como que o espermatozoide vai ir andando na terra até chegar no óvulo da fêmea, depois vai ficar lá seco, e secou, morreu? Não. Normalmente, os animais que vivem em ambientes secos, que vivem em ambientes independentes da água, terão sempre uma fecundação interna. Serão ovíparos, todos ovíparos, ou seja,
todos botam ovos. O ovo com casca calcária, muito vitelo, muito parecido com o ovo dos répteis. Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, cara. Por que o ovo? Porque réptil já botava ovo e réptil estava pisando na terra antes da galinha tá pisando. Então aí, ó, pergunta assim, ó, da história respondida. Desenvolvimento é direto, de dentro do ovo já sai um jovenzinho, já sai um mini passarinho, e o ovo ele é chocado por quê? Por que as aves chocam o ovo? Para manter alta a temperatura, porque como o ovo está fora do corpo da ave, a gente tem que pensar assim, como que mantém-se a temperatura desse embrião elevada? Esse embrião precisa ter uma temperatura elevada para ter sua atividade metabólica funcionando ali. Então, por isso que a ave tem que chocar o ovo. Choca o ovo, aumenta a temperatura dele, o metabolismo do embrião funciona normal e ele consegue se desenvolver. Ok? Gente, por hoje foi isso. Beijo para todo mundo e até mais!